Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário exato que você vai estar assistindo esse vídeo. Para os meus alunos, eu espero que seja no horário de nossas aulas, já que nós estamos aqui em nossas aulas online devido a esse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Então, nessas aulas aí que a gente já está iniciando de 2021, o tema de hoje a gente vai estar trabalhando o sistema político econômico capitalista. Então, você já se inscreve aqui no canal, deixa comentário. Você que não é meu aluno lá no Google Classroom, já está aqui acompanhando nossos vídeos, entra, sinta-se à vontade e não esqueça que nós temos os nossos outros canais de comunicação, como o grupo do Facebook, Professor Leandro, Geografia em Foco, Professor Leandro. Se você for procurar Professor Leandro, você vai encontrar uma página no Facebook. O grupo é o Geografia em Foco, Professor Leandro. E a gente trabalha ali diversos temas de geografia e de outras disciplinas, porque inclusive nós temos diversos outros professores ali dentro do grupo, postando diversas coisas bastante legais de conhecimento. Conhecimento, a gente bem sabe, nunca é demais. Então vamos lá. Desculpa, não tenho quem edita aí meus vídeos, meus negócios assim. Tem alguns vídeos aí que são editados e tal, mas é quando eu tenho algum amigo que tem aí um tempinho para fazer para mim, porque realmente eu manjo nada de fazer esse tipo de edição, esse tipo de coisa. Então a aula bem crua assim, de vez em quando que eu uso os aplicativos para ficar passando as imagens e tal, mas aí a gente faz uma variação de vez em quando, uma aula diferente de vez em quando, para poder sair disso aqui, né? A gente reclama tanto na sala de aula de cospe giz e tal, e aqui para não ficar massivo aqui, vocês só olhando para minha cara e eu não tenho muita coisa para apresentar para vocês. Hoje, infelizmente, vai ser assim. Mas vamos lá. O tema é capitalismo. Bom, o capitalismo o sistema político econômico capitalista é o sistema político econômico que a gente vive, basicamente, e que a maior parcela do mundo vive também. É um sistema político econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção, cujo principal objetivo é o lucro. Então, como assim? Quando a gente fala de propriedade privada, é que aquele terreno, as máquinas, os equipamentos, os meios de produção pertencem a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. E não é o governo, não é público, ele é privado e vai estar com a finalidade de lucrar, vender um produto ou um serviço. Os meios de produção são os meios de produzir o serviço ou os produtos que vão ser vendidos, os bens de consumo, certo? Então, sistema político-econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção, cujo principal objetivo é o lucro. O capitalismo ele surge ali de dentro do período histórico que a gente conhece como feudalismo. Provavelmente nas aulas de histórias aí, nas suas aulas de história, você já ouviu muito sobre feudalismo. Quando o professor coloca a pirâmide no quadro ali e mostra aquela divisão de classes das pessoas que viviam nessa época, os lordes donos do feudo, no topo da pirâmide a gente tem o rei, a gente tem o clero, tem esses nobres, tem os trabalhadores, fora da pirâmide a gente vai ter os escravos, e é dentro desse agrupamento todo aí que vai surgir uma nova classe social, que a gente vai dar o nome de burguesia. A burguesia vai ter totalmente focada em finanças, comércio, eles vão fazer viagens lá para a Ásia, para o Oriente, para trazer especiarias que vão ser vendidas ali na Europa. A gente está falando aqui desse cenário, é a Europa, tá? Que vai surgir, que é o cenário que a gente tem, esse feudalismo aí que eu estou falando, que é de onde vai surgir o capitalismo. E vai dar esse pontapé inicial com a ascensão dessa classe burguesa para a primeira fase do capitalismo, que a gente vai chamar de capitalismo comercial, que é o período que a gente vai ter as grandes navegações, por exemplo, o acúmulo de riquezas, o metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos. E aí, com o passar do tempo, a gente vai ter o desenvolvimento desse sistema político econômico capitalista, saindo desse capitalismo comercial e esse capitalismo se metamorfoseando numa nova fase que a gente vai chamar de capitalismo industrial. E como o nome já diz, aí vai estar configurando o surgimento da indústria, das máquinas e equipamentos que vão estar facilitando o trabalho do homem, e aí a gente vai estar
averiguando a criação de modelos produtivos para aumentar a produção, para atender a demanda da população, e depois caminhar para uma nova fase, uma novas etapas do capitalismo, onde a gente vai estar sendo induzido a comprar e a consumir, mesmo que aquilo não seja necessidade. E aí a gente vai começar a ter a implementação, tanto do capitalismo comercial para o capitalismo industrial, para a nova fase do capitalismo futuro, que vai ser o capitalismo financeiro. A gente vai vendo as características do capitalismo se enraizando para a gente poder ter um entendimento geral do que vai ser o capitalismo como nós o conhecemos hoje. Características como a competição entre as empresas que vai começar a surgir para vai fazer com que aumente a tecnologia e tal. Pega para imaginar, por exemplo, celulares e o avanço dos celulares que acontecem, que ocorrem ano após ano. Toda hora, ano após ano, lançam um modelo de celular com nova tecnologia e tal, de empresas diferentes que estão competindo por aquele mercado. E aí a gente vai ter também a mudança da divisão internacional do trabalho conforme as fases do capitalismo vão sendo mudadas também. Divisão internacional do trabalho, basicamente, é a parcela que cada país possui dentro da economia mundial. Ou seja, aquele país ali, quais são as características daquele país? E sendo um país dessas características, ele vende o quê? Ele compra o quê? Gente, desculpa se estiver saindo aqui o som dos latidos. Se tem cachorro passando lá na rua e meu cachorro tá latindo já tem um bom tempo. Eu tentei gravar antes, mas aí tinha barulho de vizinho com um som alto de pagode e tal. E agora tá o cachorro latindo, desculpa. Mas está complicado ter os horários certinhos para gravar, já que as aulas estão sendo híbridas, a gente tem que gravar a aula e também tá lá na aula também, né? Então eu estou tentando pegar os meus momentos livres, que eu não estou no colégio trabalhando, já que as aulas são híbridas, né? Estão sendo presenciais, e esses momentos de estar gravando aqui também, né? Então a gente está trabalhando dobrado, e aí o tempo para poder fazer essas aulas, gravar essas aulas ainda foi reduzido. Porque anteriormente, ainda antes das aulas começarem a ser híbridas, ou seja, serem online, serem gravadas online e também eu ter que estar indo trabalhar presencialmente, quando eu estava só gravando as aulas, eu ainda conseguia ter um horário ali para fazer as aulas enquanto atendia os alunos no meu horário de aula mesmo, online, mas na hora de gravar as aulas, para apresentar essas aulas, eu conseguia gravar essas aulas em um outro horário durante o dia, já que eu estava permanecendo em casa devido à pandemia. Agora, indo trabalhar, a gente acaba, parou o latido agora. Seria um momento perfeito de iniciar. Só que aí, a qualquer momento, ele pode começar a latir de novo ou qualquer outra coisa acontecer. Enfim, gente, são coisas que acontecem. E aí, por isso, pela demanda de a gente ter que gravar os vídeos para vários vídeos, né, que são várias turmas com vários temas diferentes, acaba, mesmo que eu soubesse e tivesse uma habilidade maior de estar editando os vídeos, eu não ia estar conseguindo fazer isso em tempo hábil. Mas enfim, vamos lá voltar para o capitalismo, deixa esses problemas aí, a gente vai tentando resolver e se adaptar enquanto a gente está nesse momento aí, e a gente tenta fazer o nosso melhor. Divisão internacional do trabalho, então, é a parcela que cada país possui na economia mundial, ou seja, dependendo do que o país é, ele compra o que, vende o que. Como assim depende do que o país é? Se a gente fala do capitalismo comercial, na época do capitalismo comercial, a gente pode dividir os agrupamentos de países em os países que são colônia e os países que são metrópole, ou seja, os países colonizadores, como Portugal foi metrópole do Brasil e o Brasil colônia de Portugal. Então, tendo essas diferenças, o Brasil ele recebia alguma coisa diferente e enviava outra coisa para Portugal. Portugal enviava alguma coisa para o Brasil e o Brasil enviava alguma coisa para Portugal. Sendo que, como eram países com estrutura e uma dinâmica diferente na relação que eles possuíam entre si, o que era enviado de Portugal basicamente eram produtos manufaturados, feitos com a tecnologia que eles possuíam para estar produzindo produtos. Enquanto o Brasil enviava para Portugal matéria-prima. Matéria-prima, os recursos que eram explorados aqui de maneira geral. Isso não só Brasil, tá? Todos os países que foram colônia. Então, eu tenho os países africanos, eu tenho os países da América, que foram colônia, então a gente era explorados, tudo que era precioso aqui é enviado para lá.
Não tem mistério, né? Ouro, prata, o pau-brasil, e depois as atividades agrícolas que aqui começaram a acontecer, o que era plantado aqui também, muita coisa era enviado para lá. E aí a estrutura depois, obviamente, vai mudar, porque esses países que são colônias, eles vão se tornar independentes. Então a gente vai ter uma separação de países onde a gente vai poder denominar agora países desenvolvidos, países subdesenvolvidos e países emergentes. E cada país ele tem um aspecto dentro do cenário internacional de compra e venda de produtos. Atualmente, os países que são subdesenvolvidos, eles basicamente são, em sua maior parte, não todos, como a gente tem exemplo dos Estados Unidos, mas aí a gente tem tipo de colonização diferente, tem fatores históricos que vão estar sendo envolvidos para determinar se um país é desenvolvido ou é subdesenvolvido, mas uma enorme quantidade de países que foram colônias são subdesenvolvidos e foram colônias de exploração, no caso. São subdesenvolvidos. E aí eles acabam ainda enviando, vendendo, né, matéria-prima, enquanto os países desenvolvidos, industrializados, eles vendem produtos industrializados. E os produtos industrializados, eles têm um valor maior do que a matéria-prima. E aí a gente tem uma dependência até dos países subdesenvolvidos, dos países desenvolvidos, já que eles não possuem tecnologia para estarem desenvolvendo os produtos que eles necessitam dentro do seu país e acabam tendo que comprar esses produtos industrializados, são dependentes tecnológicos dos países desenvolvidos. E aí isso aí é formalizando o que a gente chama de divisão internacional do trabalho. Basicamente, é uma explicação um pouco rasa do que é, mas você começa a entender o que é exatamente isso que eu conceituei, de parcela que cada país possui dentro da economia mundial. Comprando o que, vendendo o que, a sua participação de maneira geral no comércio internacional, certo? Bom, a gente falou aí que a gente tem essas fases do capitalismo comercial, industrial, financeiro, e também temos o capitalismo, atualmente se fala muito de capitalismo informacional. Vou até ler um pouquinho aqui para vocês sobre essa ideia de capitalismo informacional. Calma aí que aqui tem as divisões internacionais do trabalho, capitalismo financeiro, informacional. A partir das revoluções tecnológicas surge o capitalismo informacional, que irá basear a informação como seu produto de venda. Essa é a fase mais moderna do capitalismo e que só foi possível ser efetivada graças ao processo que a gente chama de globalização. Né? Globalização, que é o aprofundamento das relações que os países possuem entre si, onde a gente vai ter, além dos produtos dos países, de outros países chegando no nosso, tipo eu estar no Brasil dirigindo um carro que é alemão, que é um Volkswagen, escutando uma música norte-americana e indo almoçar num restaurante japonês, enquanto eu convido alguém para almoçar comigo no meu Samsung, que é da Coreia do Sul, que é uma marca da Coreia do Sul, enfim, também vai transmitir hábitos culturais, tal, processo de globalização, que tem vídeo aí sobre globalização aí no canal, só você dar uma procurada. Mas basicamente é isso aí, o aprofundamento das relações que os países possuem entre si aí, relações essas sociais, culturais, comerciais. Então, graças a esse avanço aí da globalização, a gente começa a ter uma moeda de troca que é a informação. A gente tem a evolução da internet, sobretudo, né? Então, surgem novas tecnologias, que são tecnologias dentro da terceira revolução industrial, a revolução técnico-científica e informacional que dá início lá em 1970, né? E vai continuando, que são computação, informática, robótica, nanotecnologia, melhoria da comunicação, informática. O capitalismo informacional consiste na compra, venda e troca de informações, usando principalmente o aparato da internet, que hoje interliga o mundo em questão de segundos. O que isso difere do capitalismo financeiro? Vamos falar sobre o capitalismo financeiro. No século XX, com a monopolização do capital e do mercado consumidor, ocorre uma nova fase do capitalismo, que vai juntar banco e indústria, né? Que é o capitalismo financeiro ou monopolista. Nesse cenário, as indústrias e a economia passam a apresentar acelerado crescimento e complexo funcionamento, possibilitando aos bancos assumirem um novo papel, passando a financiar os investimentos em novas tecnologias. A gente tem os investimentos em bolsa de valores, as coisas vão mudando, né? O cenário das coisas vão mudando.
não vai ser só mais essas trocas comerciais. As funções do banco de acúmulo de dinheiro não vão ser a única, né? O banco vai pagar conta, o banco vai... através do banco eu vou poder fazer investimento em uma outra empresa a fim de estabelecer recursos para aquela empresa, fazer investimentos no avanço dela mesma e caso ela tenha sucesso, eu tenha um retorno financeiro daquilo que eu investi. Então a gente vai ter um cenário muito mais complexo. Então, deu para você pescar o que é o capitalismo? Esse sistema político-econômico baseado na propriedade privada, cujo objetivo é o lucro? Lógico que não é só isso. Isso aqui foi uma apresentação para dizer para vocês o que é o capitalismo, que o capitalismo tem fases, que a gente pode dar exemplo. A gente vai se aprofundar, lógico, em outras relações que o sistema capitalista possui. Desemprego, o papel do burguês e do proletariado, isso tudo a gente vai deixar para outros momentos. A gente vai ter momentos para falar especificadamente disso. Isso aqui foi uma apresentação do capitalismo e mostrar para vocês que o capitalismo ele tem essas fases, ele vai se modificando ao longo do tempo. Comercial, industrial, financeiro, informacional. E o que ele é, de onde ele surgiu de dentro do feudalismo. Então, acredito que essa apresentação vai dar um norte para a gente continuar os nossos assuntos. Foi direcionado. A gente tem outros vídeos que vão ser complementares a esse, óbvio, mas a gente pode estar continuando o nosso papo nos nossos canais de comunicação e através de novos textos que estão sendo postados lá no grupo Geografia em Foco Professor Leandro. Então não esquece aí de estar lá visitando nossos canais de comunicação e para os alunos que estão aí assistindo a aula no Google Meet, pergunta, façam os exercícios que foram passados na última aula e que vão ser passados nessa aula, e a gente vai conversando sempre sobre isso e aprofundando cada vez mais todos os temas que a gente for trabalhando, certo? Então, gente, até a próxima aula, até o próximo vídeo. Valeu!